Ruth capítulo 1, do verso 1 até o 6. Apenas 6 versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem, esse homem de Belém de Judá, ele sai dessa terra e vai peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem, igreja, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi. Os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eles eram efrateus, de Belém de Judá. Eles eram da própria terra, efraimitas. E vieram aos campos de Moabe, e eles ficaram ali, diz a palavra. Verso 3: e morreu Elimeleque, o marido da Noemi. Ficou ela agora com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, mulheres daquela terra. E era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Quanto tempo? Morreram também depois desse tempo ambos. Morreu Malom, morreu Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada. A palavra é forte. Como ficou Noemi? Desamparada agora dos 2 filhos e desamparada também do seu marido. Então ela se levantou com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe se ouvia dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então ela se levantou com as noras. Ela está agora voltando de Moabe para Belém de Judá novamente, porquanto na terra de Moabe há-se um rumor, chegou uma palavra de que o Senhor tinha visitado o seu povo novamente, dando-lhe pão. Até aqui. Amém, queridos? Vamos orar ao nosso Deus para que Ele fale conosco. Senhor da glória, bondoso, maravilhoso e eterno, obrigado porque nós estamos em família reunidos. Os justos estão aqui, os herdeiros do céu estão aqui, os representantes do reino do Senhor está aqui. Obrigado, papai, porque essa verdade se manifesta através de cada vida. E é certo, papai, que em meio à tua graça, à tua bondade, há um combate de um mundo que o Senhor disse na quinta-feira, de um mundo que nos odeia, de um inimigo que tem guerra declarada, mas que nós em ti podemos dizer, somos mais que vencedores. Pisaremos na cabeça das serpentes, dos escorpiões, e nenhum dano nos será feito. Abençoe a sua igreja e fale dessa palavra que eu tenho certeza trará alegria e cura no coração da tua igreja. Todos que creem digam amém e graças a Deus. Queridos, o livro é de Ruth, o livro é muito, muito especial. Ele tem vários ensinamentos aqui. Eu já tive a oportunidade de ministrá-los em alguns capítulos. A palavra de Deus é assim, você vai lendo e há certos versículos que saltam aos nossos olhos. E eu entendo na minha intimidade com Deus que é exatamente ali que Deus quer falar comigo. E por isso, Deus pode usar hoje, como eu creio que vai usar dentro do capítulo 1, como em outro momento no capítulo 2, e aí nós voltamos no capítulo 1, ele tem uma nova revelação. Por isso a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de verdade para a sua igreja. Amém, queridos? Mas eu dizia a você, querido, que durante as minhas caminhadas, durante a semana, eu pedi a Deus que falasse comigo a respeito de uma mulher.
Pai, se é a tua vontade, fala com a tua igreja a respeito de uma mulher, né, de alguém que possa ser, como é, uma referência bíblica, que nós possamos tirar ensinamento de tudo que ela viveu. E o Senhor me levou a esse livro poderoso, não para falar de Ruth, porque Ruth é um nome aqui, sim, em destaque de uma história que nós sabemos que dela vai vir a união com Boaz, dessa união vai vir o Obed, do Obed vai nascer o Jessé, do Jessé vai nascer o Davi, e o Davi vai estar toda a linhagem, a geração do Cristo que viria lá adiante. A união dos dois é uma união poderosa. A Ruth era uma moabita, e não era costume do povo de Israel se casar ou ter mulheres de outras nações, e ainda mais uma nação pagã como essa, uma nação que adorava outros deuses. A nação dos moabitas, como os amonitas, eles vêm lá da origem, do nascimento do filho de Ló, quando ele se deita com a sua própria filha, não segundo a vontade de Deus, mas a vontade dele. Ele se deita com a filha, e ali surgem os filhos, né? Os moabitas, a nação dos moabitas e a nação dos amonitas, e eles vão ser quase que na totalidade inimigos do povo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele perdoa. Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus perdoador, e Ele sabe, querido, como trazer à existência algo poderoso na terra a partir de um coração sedento e um coração realmente que reconhece Deus. Você vai ver que Ruth, querido, lendo o livro, ela é uma mulher que vai realmente se curvar ao Deus de Israel. Mas tudo isso, querido, acontece a partir de uma família, e dessa família há uma mulher aqui que eu gostaria de destacar para você, e é dela que nós, enquanto vamos correr o texto, ela vai estar sempre ali diante dos nossos olhos, para que ela possa abençoar a nossa vida. É a vida de Noemi. Amém, queridos? O texto começa dizendo que ela é mulher, esposa de Elimeleque, e que ela é mãe de 2 filhos homens. O texto diz, querido, que naquele momento havia uma fome em Belém de Judá. Interessante que Belém significa a casa do pão. Olha aqui, parece um contrassenso, né, querido? Na casa do pão acabou o pão, não tinha comida. Isso aponta para mim e para você, querido, que embora você seja um homem de Deus, uma mulher que busca a presença dEle, momentos difíceis todos nós vamos passar. Momentos difíceis todos nós iremos passar. Eu penso que você, na sua história, na sua trajetória, é bem provável que você tenha tido um momento de escassez, um momento difícil, um momento onde nós, olhando para trás, nós podemos dizer somente Deus para trazer a provisão da forma que foi trazido. Não tem sido assim, querido? Somente o Senhor para mudar a sorte, como Ele mudou a tua sorte. Amém, queridos? Quando eu falo sorte, querido, é a vida que você tem, viu? Mas não é a sorte lá da loteria não, viu, querido? Em nome de Jesus. Deus mudou a nossa sorte, Deus mudou o nosso caminho. E esse caminho, embora ele seja estreito, embora ele tenha desafios no mundo que vos odeia, é um caminho de vitória, querido. Nada vai te faltar. Amém, querido? Diga para a pessoa que está do teu lado, mas nada vai te faltar, meu irmão. Aleluia. O texto destaca que há um período de fome. Na casa do pão, terminou o pão. Não há como plantar, há uma seca, uma fome na terra. E então, querido, naquele momento de adversidade, Elimeleque, ele resolve descer, sair da terra de Belém de Judá, e a Bíblia diz que ele vai para Moabe, e com ele vai toda a sua família. Eu gostaria de destacar algo aqui, querido, que enquanto eu lia o texto, a palavra de Deus me falou de uma forma clara a respeito da Noemi, enquanto o marido decidia.
Não estava no coração de Noemi o descer. Não estava no coração de Noemi o ir para Moabe. Aqueles que são do Senhor, eles pesam muito, querido, quando tem a decisão de mudança, a referência da igreja, a referência de onde Deus está. O peso, querido, é um peso diferente. Eu vou mudar de cidade porque a cidade lá do outro lado é boa. Eu vou mudar porque o emprego lá é melhor. Você pode ter certeza, querido, que você que ama essa obra, e você que faz parte da obra de Deus aqui, a igreja ela vai ser fundamental na tua decisão. Não é verdade? O povo de Israel também, querido. Ao sair de Israel, você tem os textos bíblicos dizendo que eles sofriam muito quando eles deixavam a terra, quando eles iam para outro lugar, pelas adversidades que eles enfrentavam, pela invasão do inimigo, pela destruição do inimigo. Às vezes eles eram obrigados a sair dali, mas uma das coisas que mais doía no coração daquele povo era o deixar a presença de Deus. Literalmente havia um templo, havia uma construção, havia um lugar que Deus havia dito para eles: olha, eu me encontrarei com vocês aqui, nesse lugar. E eles têm isso muito literal na vida deles. Se você tiver o privilégio de ir em Israel, você vai ver, querido, que lá no Monte Sinai ainda há um lugar onde o templo, se diz que o templo da primeira construção, ainda há um pedaço dele. Não é o templo original, mas há um vestígio ali do templo do Senhor. Há um vidro por cima, onde fica do lado o Muro das Lamentações. E aquele lugar, eles construíram, para eles, é o lugar santo dos santos, é o lugar mais próximo que há na terra do templo original. E quando eles vão ali, literalmente eles olham, eles veem a presença de Deus naquele lugar, e eles então trazem aquela palavra de tudo que há vida, de tudo que há fôlego, louve ao Senhor. E é por isso que eles ficam ali, o tempo todo se balançando o corpo, porque eles entendem que o corpo inteiro deve adorar o Senhor. Então sair dali, sair da presença de Deus, era algo muito delicado, era uma decisão que eles não gostavam de tomar. E Noemi era uma mulher de Deus. Querido, eu não estou aqui julgando o Elimeleque, longe disso, porque sobre a figura do homem está a provisão, não é verdade? E quando o homem se vê sem provisão, ele toma decisões em prol da sua família, ele amava a sua família. Mas a minha diferença como homem, e a sua diferença como homem, é que nós temos o Senhor para nos orientar. E estar no centro da vontade de Deus é o lugar onde eu quero estar. Eu já disse para você, querido, que haveriam lugares no mundo, há lugares no Brasil, que eu já visitei, e eu diria, não, aqui eu moraria. Mas pastor, se passa pela sua mente morar naquele lugar tão bom aparentemente? Não, porque o propósito de Deus para mim hoje é aqui, Jaguariúna. O propósito de Deus para mim está ligado à igreja, está ligado ao ministério. E eu não posso estar no lugar que eu quero, eu tenho que estar no lugar onde o Senhor deseja para mim. Elimeleque, querido, ele toma uma decisão, que adiante você vai ver que é uma decisão errada, porque nós não podemos, querido, no meio da fome, da escassez, do momento difícil, e tomando decisões, ouvindo às vezes o que o mundo está dizendo: venha para cá, aqui vai se resolver, aqui você tem solução. Querido, não vai fazendo isso segundo convite do mundo, orientação de pessoas. Ouça o teu Senhor. Você é uma casa espiritual e é um Espírito de Deus falando dentro de nós. Elimeleque, querido, ele toma decisão, e eu creio, querido, que a decisão não é a de Noemi. Tanto é que o texto diz isso, que houve fome na terra, e que um homem de Belém de Judá resolve peregrinar, resolve ir buscar um lugar onde tivesse comida. O peregrinar aqui significa, ele não tinha uma casa esperando, ele não tinha um trabalho esperando, mas ele
queria, querido, de alguma forma, encontrar alimento, encontrar provisão, encontrar um lugar onde ele pudesse levar a sua família, e ali eles pudessem morar em paz. Mas deixar a casa do pão para ir para Moabe é um erro. Moabe era uma cidade, era uma região, era um povo que cultuava outros deuses. Eles não tinham o hábito de buscar o Senhor. E a Bíblia diz, querido, que aquilo que parecia ser uma solução se tornou um momento muito difícil na vida dessa família. E no caso aqui em destaque, na vida dessa mãe, na vida dessa esposa. Eles descem para Moabe, e a Bíblia diz que depois de um certo tempo, não se demorou muito, aquela mulher que estava debaixo da proteção do marido, da provisão do marido, ser uma mulher sem um homem do lado naquele momento era algo perigoso. Quando ela desce com o marido e com os filhos, é meio que se ela, por mais que houvesse dificuldade, ela estaria protegida. E os povos, independentemente de que povos seriam, moabitas ou israelitas, eles tinham essa convicção, esse respeito de que a mulher era protegida. Mas o fato é que quando eles desceram, o marido morreu. O Elimeleque, quando chegou na terra, depois de um certo tempo, ele veio a falecer. E então, querido, depois, os filhos que estavam protegendo ali, resolveram se casar também, constituir família na terra de Moabe. E a Bíblia diz que eles tomam para si mulheres moabitas. Eles vão viver ali com essas mulheres quase 10 anos. Eles estão ali vivendo com o povo. Eu penso que os costumes do povo já estão impregnados dentro deles. Mas eu penso também, querido, que no coração de Noemi está o desejo de voltar para a sua terra, de buscar novamente o seu Deus, de estar no centro da vontade do Senhor. Quase 10 anos vivendo junto com os filhos. A Bíblia diz que os filhos vieram também a falecer. E a Bíblia usa uma palavra forte a respeito de Noemi. E ela se tornou uma mulher desamparada. Sabe o que significa a palavra desamparada? Sem proteção. Uma mulher sem proteção. Ela perdeu o marido, ela perde os filhos, ela perde os homens da casa. E a Bíblia diz isso, e o Senhor diz isso, que Noemi agora é uma mulher desamparada. E eu digo mais, lendo o texto, você vai encontrar uma mulher cheia de dores, amargurada. O que ela está vivendo não é fácil, querido. Ela está distante do seu Deus, ela vai para uma terra estranha, ela perde o marido que amava, ela perde os filhos que amavam, e ela se tornou aquilo que a vida produziu nela. Aliás, querido, quantos vivem o que a vida transformou você? O momento da perca. Ai, pastor, aquilo doeu tanto, que quando eu me lembro, dói ainda. Quando eu me lembro, é a mesma coisa de eu estar revivendo. Eu chamei isso, querido, de estar do lado do sepulcro, do túmulo ainda. E foi justamente o que Noemi não fez. Ela não toma a decisão, querido, de ficar em Moabe, como muitos tomam a decisão no dia da morte, no dia da perca, no dia, querido, do sofrimento, da angústia, como quinta-feira Deus nos usou para dizer a mim e a você, no dia da angústia. Ela preferiu, querido, buscar bálsamo na casa do pão. Ela não vai ficar ao lado do túmulo do marido, ela não vai ficar ao lado do túmulo dos filhos. Essa mulher, ela sabe onde aquela amargura de alma, aquele desamparo, aquela dor poderia ser tirado. E ela vai voltar para Belém de Judá. Moabe não é a nossa casa. Amém, querido? Moabe simboliza aqui o lugar onde Deus não está. O lugar onde Deus não está.
Judá, Belém de Judá, representa o lugar onde o pão está, onde o Senhor está. Querido, não há dúvida que você não é de Moabe. Amém, amado? Diga para o teu irmão, você não é de Moabe. Aleluia. A Noemi sabia, eu não pertenço a Moabe, eu não sou dessa terra. Embora ela tenha vivido lá já muitos anos, a Bíblia diz quase 10 anos, a partir do casamento dos filhos. Eu não sei quanto tempo o marido esteve lá e ele veio a falecer. O fato é, querido, que pelo menos 10 anos ela viveu lá, mas aquele não era o lugar dela. E quando ela perde, querido, o marido e os filhos, ela toma uma decisão: eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do pão. Aliás, ouvia-se rumores que o Senhor havia visitado o seu povo. Ai, querido, não abandona esse teu caminho, querido, porque o Senhor, Ele não desiste de você. Vai chegar um momento que Ele vai te visitar poderosamente, em nome de Jesus, e a provisão vai chegar. Não fica no mundo, não vá para Moabe, não vá para uma terra estranha, fique no centro da vontade de Deus. A casa do pão vai voltar a ter pão. Diga para o teu irmão, me diz profetizando, a casa do pão vai voltar a ter pão, em nome de Jesus. E eu penso que a mesa posta é para mim e para você. Vai ter pão, viu, querido? Não vai te faltar. Às vezes as pessoas ficam dizendo: aquela escassez que eu vivi na infância, você nunca mais vai viver aquilo, querido. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Você não vai viver mais o que você viveu no teu passado. O tempo da escassez terminou na tua vida. Nova se fez todas as coisas. Aleluia. Pastor, quando você fala de escassez, você chega a doer dentro de mim, porque eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é viver uma vida difícil. Mas esse passado você não vive mais, querido. Eu desafio a você, querido, a tirar dos seus ombros esse passado que está te perseguindo. Esse tempo de Moabe, querido, de perca, de dor, de desamparo. E juntando a isso, você ainda traz a preocupação do futuro, que você nem sabe se vai viver. O teu presente fica insuportável. Por quê? Porque nos meus ombros eu ponho a preocupação do futuro, ainda trago tudo que tem no passado. Tira isso dos seus ombros, querido. Amém, amado? Preste atenção, igreja. Tira isso dos seus ombros. Tira o passado. Tira a dor da perca. Tira a dor, querido, ainda que seja algo que você viveu e disse: pastor, houve um rompimento. Eu fui traído, eu fui abandonado. Eu não sei o que você viveu, mas o Senhor me trouxe aqui para falar: Noemi preferiu voltar e recomeçar. Ela ficou em Moabe, não, e mais do que isso, ela vai chegar para as noras e dizer para aquelas noras: olha, vocês não precisam viver aquilo que eu estou vivendo. Eu estou com essa amargura dentro de mim, eu me sentindo desamparada, mas eu sei para onde eu devo ir. Vocês são dessa terra, vocês pertencem a essa nação, vocês são moabitas, e vocês não precisam viver o sofrimento que está sobre mim. E a Bíblia diz, querido, que ela, como uma mulher de Deus, ela vai abençoar as noras. Ela vai dizer: vocês estão livres para se casar, para ser feliz. Vão viver a vida de vocês. Voltem para a casa dos seus pais, e certamente o remidor vai vir para cuidar de vocês. A Bíblia diz que a órfã decidiu voltar. Ela disse: é boa a tua palavra, eu volto para a casa dos meus pais. Mas a Ruth disse: eu não deixo você. Um versículo que é muito usado nos casamentos, né? Onde você for, eu vou. O teu caminho vai ser o meu caminho também. Ela vai dizendo palavras, querido, de firmeza. Mas no final da conversa ela diz, e eu penso que é isso que vai mudar tudo: o teu Deus será o meu Deus.
Eu não vou abandonar você. Em 10 anos, querido, eu penso que a Ruth ouviu muito daquela sogra a respeito do Deus que ela servia. É por isso, querido, que ela tinha ousadia e coragem para dizer: olha, o teu Deus eu quero conhecer, Ele será o meu Deus também. Eu estou abandonando os deuses de Moabe e eu quero ir junto com você para conhecer o Deus de Israel, o Deus da casa do pão. Eu vou caminhar com você, mulher, e não tenha nada que você diga, não tenha nada que você faça, que eu abandone você até a morte. Eu estarei junto com você. A Ruth amava Noemi. E elas vão voltar. Elas vão ter tempo para conversar, viu, querido? Que elas vão andar 96 quilômetros. Eu fui lá buscar essa referência para falar com você. De Moabe até Belém de Judá, são quase 100 quilômetros caminhando. Que coisa, hein, querido? E não é estrada bandeirante não, viu? A estrada é de subida e descida, de pedra. Eu penso que elas têm tempo para falar do Deus que elas serviam. Elas estão voltando sem nada, mas provisão elas não tiveram falta. Aliás, o texto nem destaca essa volta, porque aqueles que voltam para o Senhor, querido, não tem falta de coisa alguma. A decisão é voltar, a decisão é vir de novo para a casa do Pai, ou a casa do pão. Ele vai estar te esperando. A decisão é voltar a fazer o que você fazia, a ter a habilidade que Deus te deu, a usar o dom que Deus te deu. Ah, querido, em nome de Jesus, você veio para a igreja certa. Tem um povo aí, querido, para ser cuidado. Deus vai usar o teu dom. Deus vai usar você. Você crê nisso? A Noemi está voltando, a Ruth também. Quando elas chegaram na casa do pão, em Belém de Judá, eu penso que a Noemi vai procurar abrigo, e a Ruth vai procurar comida. Era decreto, querido, que naquele tempo, na cega, na colheita, quando houvesse viúvas e órfãos, aquilo que se colhia, querido, deveria ser do dom da terra, mas aquilo que ia caindo, eles chamavam de rabiscos. As espigas que iam caindo pelo caminho, deveria ser deixados. Não deveria ser voltar lá para pegar aquilo, porque seria para os órfãos e viúvas. Havia um povo, querido, muito pobre, necessitado, que o alimento vinha dessa misericórdia. A Ruth, ela disse para Noemi: eu vou lá, ver se eu acho comida. E ela não vai, querido, justamente na eira, na terra do Boaz. Oh, coisa poderosa! Como é bom estar no centro da vontade de Deus, querido. Tinha muita terra para ir, tinha muita. Naquela época, querido, todos eles tinham a subsistência da cultura, de lavoura, de colheita. Havia muitas terras e muitas colheitas acontecendo. Era o tempo, a Bíblia diz, depois você pode ler o livro de Ruth, era o tempo da cefa, da colheita, daquilo que Deus tinha para esse povo, querido. E ela vai e pisa na terra do Boaz. Quem era o Boaz? Daqui a pouco o remidor dela. Ela vai colher, ela vai pegar os rabiscos. O Boaz chegou. Quando ele chegou, querido, eu disse manhã que o olho dele cresceu. Isso é coisa minha, viu, querido? Mas o coração dele se inclinou. Ele olhou aquela mulher e ele vai logo perguntando para os chefes ali, daqueles que colhiam. Ele perguntou: mas quem que é aquela lá? Quem é aquela mulher que pega dos rabiscos? Aquele moço foi para o Boaz e disse: aquela é a Ruth, a moabita, a mulher da outra terra, que não abandonou a sua sogra. Você sabe, querido, que a história que você pensa que ninguém sabe, quando é de Deus, Deus te honra. Quando é de Deus, Deus te honra, querido. A decisão que você tomou, que só você sabe, Deus te honra na terra. Deus vai honrar a tua decisão. Ó, querido, estou sentindo no meu espírito, Deus vai honrar a tua decisão. Diga para os teus irmãos: Deus vai honrar a tua decisão, querido.
Amém, querido, por isso? O Boaz olha para ela, e a Bíblia diz, querido, que pergunta então para aquele moço, quem é ela? Ele diz, é a moabita, que honrou a sua sogra, que está com ela, que não abandonou ela. O Boaz manda chamar a Ruth, e ele diz, mulher, eu sei quem você é. Você é aquela que não abandonou a sogra, você é uma mulher virtuosa. E ele diz, não sai dessa eira não, vai ter alimento sempre aqui para você, não vai para outro lugar não. Ele está meio que cercando ela, fica aqui. Se não bastasse, querida, ela saiu, e ele chama então os homens e diz assim, o chefe lá da colheita, ele diz, olha para ela, não deixa só as espigas caindo não, se ela quiser levar o feixe inteiro para levar. Apresentei a ela mais. A Ruth fica sabendo, ela se curva no pé do Boaz, falou, Senhor, mas o que eu encontrei de graça, o Senhor ser tão bondoso comigo? O Boaz é bondoso, viu, querido? A bondade do Boaz é a bondade de Deus para a nossa vida. Ele é o dono de tudo. A figura do Boaz é a figura do próprio Deus, Jesus Cristo, o Senhor, que foi bom com você, que foi bom comigo. A Ruth, querida, ela vai pegar tantas espigas, ela vai debulhar aquilo, e a Bíblia diz, querido, que ela chega com 25 quilos, lá para Noemi. Quando ela chega com toda aquela fartura, a Noemi diz, mas onde que você serve? Aonde que você foi? Você está tão cheia de alimento, que coisa é essa? Os rabiscos não dá tudo isso. A Noemi disse, eu encontrei o Boaz. Ai, essa coisa vai ficar boa. Eu encontrei o Boaz e ele foi bondoso comigo. A Noemi, cheia de Deus, querido, ela olhou e disse, esse homem é teu remidor, esse homem é nosso parente. Ela falou, Boaz é nosso parente, e ele é teu remidor. Então ela vai orientar a Ruth de como ela deveria conquistar o Boaz. A Bíblia diz que a Noemi, querido, daqui a pouco você vai saber quem é a figura da Noemi. O Espírito Santo me falou hoje de manhã. A Noemi vai aconselhar a Ruth e vai dizer para ela, olha, se troca, se perfuma, arruma esse cabelo, faz chapinha por minha conta, querido, tira. Se arruma, fica bem linda, e vai lá e procura ele na eira. Era costume, querido, dormir do lado da colheita. Ele estava dormindo lá, e ela disse, vai lá, descobre o pé dele, e dorme bem no pezinho dele. E ela fez isso, descobriu onde ele estava lá do lado de um monte de espigas. Ela vai descobrir o pé dele e vai dormir. No que ele acordou, ele falou, mas quem que está aí? A Ruth falou, sou eu. Até parece que você não está de olho em mim. Você sabe que deitar no pé, querido, simbolizava, eu estou rendida, eu quero a tua proteção, eu quero que você cuide de mim. O Boaz, quando viu aquilo, falou, você é uma mulher virtuosa. Ela disse, seja o meu remidor. E ele disse, continue dormindo, porque amanhã eu vou resolver isso. Eles dormiram juntos? Não, querido. Em Deus a coisa é certa. Em Deus tem que saber esperar. A Bíblia diz que de manhã o Boaz foi procurar aquele que era remidor antes dele. Olha que coisa, que depois não é fácil não, né? Mas ele não era o remidor, mas antes dele ser o remidor, tinha um antes dele. Era costume também, a mulher que se tornava viúva, ter alguém que iria assumir a família, a viúva e tudo que tivesse em volta dela. Ele vai procurar na cidade, ele disse, eu sei quem é o teu remidor antes de mim. Ele tinha que reunir todos os anciões, e diante dos anciões e dele, falar para o remidor, o primeiro que vinha antes dele, olha, a Ruth, a moabita, está lá, você vai remir ela? E quando ele fez isso, o remidor disse, eu não estou com vontade não. Ela é uma moabita, ela não é daqui, eu não conheço bem. Vai que junto com ela vem um problemão aí, não quero não. Ai, querido, tudo mover de Deus, viu? O Boaz disse, você não quer, mas eu quero. Você não quer, mas eu quero. Então vamos fazer essa aliança aqui diante dos anciões. Sabe o que eles fizeram? Trocaram o sapato.
Era aliança que se fazia. Lê depois no texto que você vê. Um tira o sapato, dá para o outro, e a partir dali Boaz se torna o remidor da Ruth. Eu penso que enquanto tudo isso está acontecendo, a Noemi está intercedendo. Essa mulher está lá, querido, dizendo: faz o que eu estou te falando, que vai dar certo. Estou vendo, querido, a Ruth me contando, mas deu tudo certo. Eles se casam, e a Bíblia diz, querido, que do casamento de Boaz com a Moabita, isso é de Deus, com a remissão dela, nasce um filho muito precioso. Mas é para esse texto que eu quero destacar algo que está acontecendo na vida de Noemi enquanto o filho nasce. Vai em Ruth capítulo 4, quase o finalzinho. Obrigado, Deus lindo. O Senhor sabe como curar. O Senhor sabe como restaurar a nossa alma. Tira a dor, papai. Tira a dor, papai. Você encontrou Ruth 4? Olha o verso 13, querido, que coisa linda. De tudo que eu te falei, movido pelo Espírito, está aqui. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, ele se casou com ela, e o Senhor lhe deu conceição, a concepção, e ela teve um filho. Então as mulheres vão dizer a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje de te dar um remidor. Mas não era da Ruth, não, querido. O trabalhar de Deus era na vida de Noemi também. E seja o seu nome afamado, reconhecido em Israel. Olha, querido, a vergonha se transformando em honra. Olha a mulher desamparada tendo amparo. Ele te será por recriador da alma. Querido, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. A alma dela estava ferida. Ela era uma mulher que tinha perdido, doía. Mas naquele dia o Senhor disse: a minha sentença hoje é: eu vou recriar a tua alma. Eu vou conservar a tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o teve. E ela te será melhor do que 7 filhos. Para quem perdeu 2 homens, a Ruth era melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, no seu colo. E a Bíblia diz que ela vai ser a ama, a cuidadora do Obed. E as vizinhas que lhe deram um nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. Pastor, mas aqui está uma confusão, hein? Não é da Ruth? Ai, querido, eu penso que a Noemi tem tanta parte quanto a Ruth. Da Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é pai de Jessé, e este é pai de Davi. O texto final, querido, eu estou terminando aqui. Ele é maravilhoso. Ele vai citar, querido, que essa mulher, durante todos aqueles 10 anos, ela nunca deixou de crer no Senhor, mas ela conviveu com a dor. Depois que ela voltou, ela foi orientadora de como a Ruth deveria agir. Eu penso que ela foi intercessora, orientadora. Eu penso que ela fez o papel do Espírito Santo. Deus me disse de manhã: a Noemi é a figura do Espírito Santo. Ela diz o que nós temos que fazer. A Ruth, querido, nela nasceu o Obed. Mas a Bíblia diz que aquele nascimento, a honra foi da Noemi. A alma recriada foi da Noemi. Amém, querido? E a alegria voltou para Noemi. Ela vai viver uma velhice, diz o texto, abençoada. Eu não sei se você já é avô, se você já viu os seus pais cuidando dos seus filhos.
eles voltam a ser criança. Eu me lembro quando meu sogro pegou a Isabela, minha primeira filha, era a primeira netinha dele, menina. Ele tinha outros netos, meninos. Aquele homem, querido, estava como uma criança. Parece que a alegria volta, né, querido? O tempo bom volta. Os avós voltam a ser crianças de novo. A Bíblia diz que através do Obed, é como se a Noemi tivesse tido um filho. Aliás, querido, para você que lê às vezes só o versículo e não o contexto, não vai sair aí contando por aí que Obed não é da Ruth e é da Noemi. Porque o texto diz isso, da Noemi nasceu um filho. O Espírito Santo tem parte em tudo que nasce em você. O Espírito Santo tem parte em tudo que acontece na sua vida. Vou dizer de novo até que você creia. O Espírito Santo, o teu orientador, o teu capacitador, ele tem parte em tudo que acontece e vai acontecer na sua vida. Pastor, isso nasceu de você? Sem ele eu nada posso fazer. Nasceu dele. Mas não veio através de você? Ai, querido, eu fui só o instrumento, viu? Tudo veio dele. Às vezes nós olhamos o que acontece. Ai, aquela porta que abriu, foi ele. Esse tempo que você está vivendo, ai, tem sido difícil, mas tem sido de bênção? Tem. Ai, pastor, eu nunca vi tanta mão de Deus, a provisão de Deus, como nesse tempo difícil que eu estou vivendo. É obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem cria tudo em nós e através de nós. A Noemi é essa figura, querido, que vai orientar, que vai caminhar junto, que vai trazer, querido, a existência, aquilo que só Deus poderia fazer. A alegria voltou. Amém, querido? Eu estou ouvindo o Espírito Santo dizer, a alegria vai voltar. Essa dor da perca, essa dor da traição, essa dor da morte. Sai de Moabe, sai do lado do túmulo e volta para a casa do pão, porque eu vou te curar. Eu vou te honrar. Eu vou trazer de novo paz. Uma paz que excede todo entendimento. Eu estou planejando para a tua vida algo melhor e maior. Oh, Jesus. Se você me perguntar o que é isso, é amor. De um Deus que não desiste, é graça incalculável. E é sem interesse, meu irmão. Ele só quer que você volte. Que você o ame. Que você esteja no centro da vontade dEle.